Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Chegou o Acorda Vascão de segunda-feira. Chegou, meu amigo, a semana mais esperada do ano do torcedor vascaíno. Chegou a semana em que nela o Vasco da Gama estará enfrentando o Atlético nas semifinais da Copa do Brasil. Jogo de volta, sabadão, no Caldeirão de São Januário. Uma linda festa, caldeirão lotado. Expectativa da festa mais bonita já vista na história do futebol brasileiro acontecendo nesse próximo sábado na nossa casa. E é claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês, sobre a expectativa para o jogo desse próximo sábado, mas também falar sobre o jogo de quarta. Porque se o Vasco sábado enfrenta o Atlético, quarta temos esse confronto importante também contra a equipe de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco hoje vai a campo no CT Moacir Barbosa se preparar para esse grande jogo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Vamos falar aí também sobre a questão envolvendo SAF, Leila Pereira. Olha, meu amigo, um Acorda Vascão aí bastante ditado para vocês nessa manhã de segunda-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha aí escrito inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito aí com a presença, o apoio, a participação de todos vocês no nosso canal, através exatamente disso, da sua participação. Então venha fazer aí parte do canal Gigante, é rápido, é fácil, se inscrevendo aqui no nosso trabalho. Além disso, também curta esse vídeo, é só clicar aí nesse botãozinho que tem um joinha, um likezinho, um gostei, é só você clicar que vai ajudar muito na divulgação desse Acorda Vascão. Quanto mais likes tivermos, mais pessoas chegam ao nosso canal, isso é o básico aí do YouTube, é por isso, que a gente pede tanto a sua ajuda aí no nosso canal. Então faça parte da nossa família através disso e também se torne um membro do canal Gigante. O link aqui do comentário fixado vai te levar diretamente para a página de membros. Quero inclusive agradecer aqui ao Haroldo Macedo. O Haroldo Macedo foi um membro aí que se tornou membro recentemente. Ele assinou o plano Gigante, um plano aí barato, salvo engano, de R$ 4,99 por mês. Um plano que ajuda aí demais o nosso crescimento. Então, Haroldo, muito obrigado, grande abraço. Me manda uma mensagem lá no privado para eu te conhecer, para a gente trocar essa ideia, por você ser essa pessoa que está ajudando aí o nosso trabalho, o nosso canal. Então, Haroldão, tamo junto, um grande abraço aí a você e, é claro, saudações vascaínas. Além disso também, no comentário fixado, além do link para você se tornar um membro, tem também o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp do canal e também para você participar da nossa página do Instagram. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque hoje, segunda-feira, o elenco Cruz Maltino vai até o CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco vai a campo para iniciar mais forte a preparação para o jogo de quarta-feira e também para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil nesse próximo sábado. O Vasco tem aí, nesse período dos próximos 6 dias, exatamente 2 jogos, um em São Paulo e o outro aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o Vasco tem 2 dias de treino agora para se preparar para enfrentar o São Paulo e depois que retornar da capital paulista, mais 2 dias de treino para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. O elenco do Vasco, é importante lembrar, caso você não saiba, ganhou folga e ontem o grupo descansou, não foi a campo no CT Moacir Barbosa e por isso retornará às atividades hoje. Informações aí que temos, inclusive, é que essa folga ela foi até algo novo colocado no Vasco da Gama, principalmente após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, pois internamente o Vasco ele via com grande confiança a reversão na decisão tomada pela CBF de mudança nas datas das semifinais da Copa do Brasil, desse jogo de volta, que inicialmente estava marcado agora para esse próximo dia 17 e foi transferido para o dia 19. O Vasco inicialmente, tanto o Vasco e Atlético quanto Corinthians e Flamengo, teriam seus jogos de volta da Copa do Brasil marcados para quarta-feira, mas como a CBF, após um pedido de Atlético Mineiro e Flamengo,
por conta da data FIFA, alterou a data. O Vasco ele entra no Superior Tribunal de Justiça Desportivo com a esperança aí de reverter a situação e fazer com que a data das semifinais, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, viessem a ser cumpridos na sua data original. Nitidamente, né, o Vasco não conseguiu êxito. Tivemos aí esse julgamento na semana passada. O tribunal ele foi contra, né? Melhor dizendo, as ações tanto do Vasco da Gama quanto também do Sport Clube Corinthians. E as datas aí das semifinais da CBF continuam as mesmas, marcadas pela CBF. O que mais, porém, acabou assustando foi a forma como isso foi votado, porque o que acabou acontecendo no julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, a votação ela acabou com uma unanimidade, meu amigo. 9 votos a 0, ou seja, todo mundo que votou foi completamente favorável à CBF e contrário ao pedido tanto de Corinthians quanto de Vasco de reversão dessa data. Volto a repetir, o Vasco estava muito esperançoso, confiante de que as datas iriam acontecer no período em que se foi originalmente marcado, que era no dia 17. O Vasco entra com essa ação após uma ideia, né, do atual vice-presidente geral Paulo César Salomão. Ele viu o Vasco muito prejudicado, né, com essa mudança e entra aí no Superior Tribunal de Justiça Desportivo tentando fazer com que a mudança novamente viesse a ser desfeita. Lembrando que Paulo César Salomão, hoje vice-presidente geral do Vasco, ele já foi presidente da STJD. Então, de STJD, ele entende bem. Exatamente por conta disso havia essa grande confiança. O que acabou não adiantando de absolutamente nada nesse castelo de cartas marcadas, né? Novamente a gente se viu um Vasco prejudicado, um Corinthians prejudicado e, é claro, um Flamengo aliado à CBF muito favorecido. O que, porém, agrada é o fato do Vasco ter entrado. Ultimamente, nós, como torcedores, como imprensa, a gente reclamava tanto da falta de representatividade do Vasco. A gente viu um Vasco, entre aspas, morto, mole, sem participações, que deixava as coisas enrolarem, que deixava os outros clubes e tanto a CBF pisar na cabeça do próprio Vasco. E agora, sobre a gestão do Pedrinho, né? A gente vê um Vasco que se posiciona, que se manifesta, que bate de frente, que luta quando tiver que lutar, que vai até o final quando tiver que ir até o final. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, para um clube do tamanho e da grandeza do Vasco voltar a ser respeitado no cenário do futebol brasileiro. E como automaticamente, né, a data ela não foi realterada, nesse momento o Vasco quarto enfrenta o São Paulo e sabadão enfrenta aí a equipe do Atlético. E esse jogo de quarta, meu amigo, depois de amanhã já, é uma partida muito importante. O Vasco hoje, olhando pelo Campeonato Brasileiro, para a tabela, tem 37 pontos. Tem à sua frente o Atlético Mineiro, o Vasco está na 10ª colocação, né? Tem o Atlético com 40 na 9ª colocação. Temos o Cruzeiro na 8ª colocação com 43, o Bahia com 45, o Inter com 46 e o São Paulo com 47. Eu falo até o São Paulo, paro por aí porque para mim é até onde vai, né? O campeonato do Vasco da Gama. Lembrando que temos, é claro, a Copa Conmebol Sul-Americana, temos a Libertadores e a Copa do Brasil, que são as 3 competições que elas também dão vagas, né? A Libertadores do ano que vem, e a gente fala tanto sobre esse G8, sobre esse G6, olhando para uma Libertadores da próxima temporada. Há a possibilidade de abrir um G9, tá? Porque temos aí nas semifinais da Copa Conmebol Sul-Americana o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, ele tá aí nesse bololô, né? O Cruzeiro hoje, olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está na 8ª colocação. Então, assim, nitidamente há uma possibilidade do Cruzeiro vencer essa Copa Conmebol Sul-Americana. E temos aí nas semifinais da Libertadores o Botafogo. Botafogo representando aí de um lado da chave enfrentando o Peñarol e temos do outro lado da chave o Atlético Mineiro que está na 9ª colocação. Então, assim, temos mais 2 clubes que farão, caso vençam essas competições, um G8 já. E temos ainda a Copa do Brasil. Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, o Vasco já vai direto para a Libertadores. Aí eu, me desculpe, caguei para a colocação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Mas se o Vasco não vencer essa Copa do Brasil, mas eu acho que vai vencer, eu tô muito confiante, tá meio estranho, inclusive, o sentimento do torcedor quanto a essa Copa. Temos ali o Flamengo, que é uma equipe que tá, a gente não vai torcer nunca pelo Flamengo, eu prefiro não disputar uma Libertadores na próxima temporada, eu prefiro entrar numa Sul-Americana do que ver o Flamengo ganhando e esse título do Flamengo abrir uma vaga pro Vasco. Esse é o meu pensamento. Eu prefiro que o Vasco dispute uma Sul-Americana, termine na 9ª colocação com uma Sul-Americana, do que terminar na 9ª colocação com o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, abrindo o G9 e a gente indo pela Libertadores por conta do Flamengo. Eu tenho esse pensamento. Eu prefiro o Vasco na Sul-Americana e o Flamengo ganhando o título. Mas caso ganhe
abrirá um G9. Então, Flamengo ganhando a Copa do Brasil, Cruzeiro ganhando a Sul-Americana e Botafogo ou Atlético ganhando a Libertadores, o G9 será aberto. Então, assim, é pro Vasco estar aí nesse bolo. O Vasco tem que pelo menos estar ali na 8ª colocação. Eu acho muito provável essa possibilidade de Cruzeiro ganhar uma Sul-Americana. Eu acho muito provável essa possibilidade do Botafogo ganhar uma Libertadores. Então, é bom ficar de olho. E essa partida contra o São Paulo, é claro, será essencial. Vasco na 10ª colocação, vencendo o São Paulo depois de amanhã, ele vai a 40 pontos, cola na parte de cima da tabela e tem um jogo a menos contra o Cuiabá. Vasco vencendo o São Paulo e vencendo o jogo a menos, ele já vai a 43. Olha que loucura, gente. Com 43 pontos, o Vasco da Gama ele cola muito nessa parte de cima da tabela. Ele cola no Bahia, ele ultrapassa o Atlético Mineiro, ele ultrapassa o Cruzeiro por conta aí do número de vitórias, de saldo de gols. O Vasco da Gama ele fica a 3 do Inter e a 4 do São Paulo. Porque pensando numa vitória contra o São Paulo não pontua, o Vasco ganha o Cuiabá, fica a 4 do São Paulo. Então o Vasco ele cola na parte de cima da tabela. E aí a gente ainda olhando para os próximos jogos, o Vasco após enfrentar São Paulo pelo Brasileiro nessa quarta, enfrentar o Cuiabá pelo jogo atrasado, ele enfrenta um Bahia, que é mais um adversário direto, em São Januário. Possibilidade de uma vitória. Chegando a 46, meu amigo, aí o Vasco ele vai lutar pela Libertadores até o final se ele conseguir essas 3 vitórias seguidas. Vai estar aí nesse bolo e vai até o final disputar por uma vaga ali no G6 do Brasileirão. Mas esse jogo de depois de amanhã é muito importante. Não à toa, é claro, hoje o elenco vai aí ao CT Moacir Barbosa. Expectativa hoje é que, inclusive, Paulinho Paula volte aos treinos, tá? Essa informação que eu tive é que hoje, segunda-feira, seria a data que Paulinho Paula retornaria às atividades no CT Moacir Barbosa. Então, é bom ficar de olho, com uma expectativa grande para que ele volte. Não para que ele seja relacionado no próximo jogo, nada disso, mas para que ele volte aos gramados, volte ao treino junto com o elenco. E também falando em elenco, a expectativa é que hoje caras novas possam surgir aí, tá? Nesse treino no CT. Principalmente caras desse sub-20. Jogadores que venceram, né? Esse Campeonato Carioca Sub-20 nesse último sábado. Alguns nomes devem ser pincelados aí pelo Rafael Paiva para participar dessa atividade de hoje e até para viajar para São Paulo nessa próxima, para enfrentar o São Paulo nessa próxima quarta. O elenco viaja amanhã, né? Depois do treino. E eu não duvido que o Rafael Paiva leve alguns jogadores para enfrentar o São Paulo nessa próxima quarta. O Vasco, ele automaticamente, e tá certo, vai com muita cautela para enfrentar o São Paulo. O Vasco, eu acredito que não vai colocar força máxima nesse jogo de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco entende que é um jogo importante, mas também entende que não é o principal jogo do ano e que seria trágico perder um atleta nesse jogo de quarta-feira. Então acredito que o Vasco vai bem balanceado aí para esse jogo de quarta, mesclando jovens, reservas, titulares e realmente colocando atletas para que no sábado possa ter 100% do grupo. 100% dos principais jogadores tem que estar sábado. E se quarta, no jogo, alguns atletas, Rafael Paiva, departamento fisiológico, sentir que se colocar, eles não vão chegar 100% no sábado, talvez eles nem viajem com o grupo. Fico pensando em jogadores como o Piton, que está com estado físico hoje bem abaixo daquilo que a gente já sabe, um Coutinho, jogadores assim como o próprio Maicon, talvez nem sequer viajem aí para a capital paulista após o treino de amanhã. Mas a ver, tanto hoje quanto amanhã serão 2 dias aí de fato essenciais para o Rafael Paiva definir quem será essa equipe que vai enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. E para fechar, né, esse Acorda Vascão com vocês, falar, meu amigo torcedor vascaíno, sobre situação envolvendo SAF Cruz Maltina. A gente recentemente vem trazendo muitas informações sobre esse contrato aí divulgado, né? Esse contrato louco que a gente está tendo a cada dia que passa, mais notícia, mais novidade. A gente recentemente teve aí a confirmação de que foi colocado em contrato uma obrigação de investimento nas primeiras janelas da temporada de 23 e 24, né? Havia uma obrigação de que pelos 2 primeiros anos, 360 milhões de reais, ou seja, 180 milhões por ano, deveriam ser investidos no Vasco da Gama. Então por isso, né, que o Vasco ele fez muitos investimentos loucos. Eu fico até pensando que 30 milhões por Esforza, 40 milhões por João Vitor, 30 milhões por Adson. Foi má vontade, cara. Por incrível que pareça, foi assim. A gente tem que gastar dinheiro de alguma forma. Então vamos inflacionar, vamos pagar caro. Porque não tem lógica pagar 40 milhões de reais no João Vitor, não tem lógica pagar 30 pelo Esforza, gente. Meu amigo, não tem sentido algum. Mas aí a gente começa a entender o sentido, porque estava lá em contrato. A 777
tinha que gastar 180 milhões na janela de transferências. Tanto de 23 quanto de 24. Então, vai, gasta. Gasta 18 no Cleiton do Caça-Pia, meu amigo. A gente tem que gastar esse dinheiro. Então, assim, isso vai explicando o porquê tanta cagada, o porquê tanta loucura, o porquê tanta besteira. E hoje, meu amigo, a situação é a seguinte: depois de todos os documentos lidos, depois de tudo que a gente trouxe a vocês, depois de dívidas expostas, mostra-se que o Vasco da Gama, com essa venda para o grupo norte-americano, foi uma promessa de ilusão para o torcedor, uma grande promessa de mudança na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acabou se tornando algo completamente vazio e terminou com uma grande desilusão. Essa é a grande realidade. Acho que hoje, né, nesse dia aí, 14 de outubro, segunda-feira, o torcedor vascaíno ele caiu na real com relação a quem era, né, essa 777 Partners e o quão trágico foi esse grupo norte-americano para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E essa, de fato, é a grande realidade. E aí, meu amigo, hoje a situação é a seguinte: o Vasco não vai optar pelo tal do bônus de subscrição. E quem acompanha nosso canal sabe que a gente fala com certa frequência. O que é o bônus de subscrição? O Vasco hoje está perante o contrato com total direito de recomprar as ações. Os 30% que a 777 integralizou estão sob posse da ACAP pelo valor irrisório de R$ 1.000. O Vasco não está utilizando desse valor, não está utilizando desse gatilho contratual. O porquê? Eu não sei. E automaticamente dá a entender que o Vasco vai, junto com a ACAP, procurar um investidor no mercado para comprar 70% das ações de um modo geral, pagar a ACAP por 30% e seguir pagando o Vasco em forma de aporte pelos outros 40%. E qual a empresa que tanto se falou para fazer exatamente esse papel de comprar as ações? A Crefisa. E aí, meu amigo, a cada hora que passa, a gente vê que, se internamente no Vasco se comenta sobre uma aproximação com a Crefisa, lá no Palmeiras se comenta sobre um afastamento da Crefisa. Eu vou ser sincero, vou ser honesto, eu não sei aqui com vocês o quanto esse afastamento que está acontecendo no Palmeiras e é algo aberto para todo mundo, ele influencia numa possível aproximação da Crefisa com o Vasco. Eu não sei. Mas o certo é, no Palmeiras a Crefisa se afastou. Palmeiras e Crefisa hoje não falam a mesma língua. Está confirmado. Recentemente, a gente vai trazer aqui, é claro, a vocês, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, trouxe aí em uma entrevista que sim, é o começo do fim. Ela até revela, né? Acho que sim, tudo tem começo e fim. Então hoje a Crefisa e Palmeiras não são mais a mesma coisa. Tá separado. Mas a Leila foi questionada se haveria a possibilidade de uma chegada a algum outro clube. E ela até revela que muitos clubes a procuraram. E ela disse isso daí. Leila, para a gente encerrar aqui mesmo, você já deu sinais, você já disse, não é a primeira vez que você vai falar sobre esse tema, mas do fim de um contrato da patrocinadora Master, a Crefisa, com o Palmeiras. Você vê a Crefisa hoje fechando com outro clube? Isso... Não. A Crefisa, ela é uma grande patrocinadora, foi uma grande patrocinadora do Palmeiras. A Crefisa só patrocinou o Palmeiras porque eu sou palmeirense e meu marido é palmeirense. Não foi uma questão, quando nós chegamos no Palmeiras para patrocinar, quando nós oferecemos o nosso patrocínio, não foi uma questão comercial, foi uma questão sentimental, porque todos os clubes procuraram as nossas empresas para patrocinarmos. Eu poderia, muito bem, né, esse valor que eu investi no Palmeiras, ter distribuído em vários clubes. Mas eu nunca fiz isso, porque nós somos palmeirenses, nós entramos aqui por sentimento, por amor. E aí você vê, tudo que se faz por amor não dá certo. Foi uma parceria extremamente vitoriosa. Eu tenho um profundo orgulho, eu não tenho dúvida que as minhas empresas serão eternizadas por causa dessa parceria com o Palmeiras. A Crefisa e a FAM jamais patrocinarão outro clube, nunca. Mas é o fim de um ciclo com o Palmeiras. Eu acho que sim. Sabe, tudo na vida tem um começo e um fim. Você tem que começar bonito e terminar lindo. E é isso que a gente está conseguindo aqui no Palmeiras. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Aí você pode até se questionar, pô, Lucas, mas a Leila falou aí que jamais iria patrocinar outro clube. É, meu amigo, exatamente, patrocinar outro clube, a Leila deixou muito bem claro que não irá mais. A grande questão é que a situação envolvendo Vasco e Crefisa nunca foi sobre um patrocínio. Foi sempre sobre a possibilidade de uma compra. A compra da Crefipar, por parte da Crefipar, da SAF do Vasco.
Para quem não sabe, a Crefipar é uma empresa aí do grupo Crefisa, né? Que tem como grande nome, né, por trás dessa empresa exatamente José Roberto Lamáquia, que é o dono de todo esse grupo, e o marido de Leila Pereira. Ao lado da Crefisa temos a FAM, que é a Faculdade das Américas, que foram as duas grandes marcas que estiveram, né, na camisa do Palmeiras nesses últimos anos. Temos também a própria Crefipar, temos a JR Participações e Investimentos, temos a Siri Serviços Aéreos, a gente deu uma procurada recente, por isso que eu estou trazendo esses nomes a vocês. Temos a RL Participação em Empreendimentos Comerciais, a Sedona Cobrança e Assessoria, Adobe, Bamércio, Toscana, tudo aí que está aparecendo nas imagens, essas marcas aí, né, são empresas que têm como grande responsável por elas José Roberto Lamáquia. Então, assim, tudo bem, a Crefisa não vai patrocinar. E volto a repetir, jamais foi falado em Crefisa patrocinar o Vasco. A Crefisa é uma empresa que vai comprar os direitos da SAF Cruz Maltina. Vai ser dona do Vasco, Crefipar. Tô falando que vai? Não, tô falando qual é o interesse. Já foi o interesse. Pode ser que seja? Eu acho que ainda é. E eu acho que esse afastamento aí, parte de Crefisa e Palmeiras, envolve muita possibilidade de uma chegada ao Vasco. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Como eu sempre digo, né? Acho que muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá? Nessa segunda-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Contando muito, muito mesmo, com a presença e o apoio de todos vocês. Show? Vamos que vamos, vascaínos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, como nós sempre falamos aqui com vocês. E é claro, como sempre falamos aqui também, saudações vascaínas.